Muito bem, estamos na lição de número 14, a última lição desse trimestre maravilhoso, falando sobre missões. E a última lição, o título, Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter em mente que a volta do Senhor Jesus Cristo está atrelada, sim, à obra missionária. Por quê? Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele terá dado a oportunidade a todos os homens que ouçam o seu evangelho e que possam também aceitá-lo como Salvador. E como que os homens poderão ouvir se não for através de anunciarmos o santo evangelho? E as missões, a obra missionária tem um papel muito importante. O texto áureo está dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 14, Mateus 24, versículo 14. Verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então a grande comissão, a ordem que o Senhor nos tem dado de levar o evangelho, deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo de número 14. A nossa introdução está dizendo: nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. Qual é a bendita esperança da igreja? A volta do Senhor Jesus Cristo. E tem que trazer a nós um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento, a compreensão da iminente volta do Senhor Jesus Cristo e essa obrigação nossa de levarmos o evangelho e darmos oportunidade a todas as pessoas crerem no nome do Senhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então essa é a vontade de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas nem todos serão salvos. Sim, nem todos, mas todos devem ouvir a proclamação do evangelho para que eles possam fazer a sua escolha, para que eles possam ter a oportunidade de escolha. E isso o Senhor tem dado a todo ser humano, o livre-arbítrio. Parte primeira: alcançando o mundo até que Cristo volte, no item 1, e este evangelho do reino será pregado. Então diz lá em São Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, onde a leitura, onde é o nosso texto áudio: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então aqui está dizendo, né? Afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então nós vamos nos questionar, né, e aprender o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, é falarmos a respeito, pregar a respeito do perdão e da nova vida em Jesus Cristo como realidades disponíveis através do que? Da morte e ressurreição do nosso Senhor. Então Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E essa é a nossa oportunidade de salvação. Todos os homens devem ouvir o anúncio do evangelho, devem ouvir o anúncio dessa boa notícia. No item 2, a urgência da tarefa, a urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos. Então, todos nós temos talento. Você, não sou só um membro de banco, eu sou apenas um crente na igreja. Não, de forma alguma. Todo crente torna-se um soldado, todo crente torna-se um evangelizador, torna-se um ganhador de almas, porque ovelha gera ovelha e você é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Neste aspecto há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo, antes do tempo, né, certo da ceifa. Então o próprio Senhor Jesus diz assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Quer dizer, ó Senhor, ainda tem 4 meses para que venha a ceifa. Olha o que Jesus diz: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, já é tempo de colheita, já precisamos trazer as almas com urgência. Ou seja, nós precisamos anunciar que a vinda de Cristo. E outra coisa, poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros. O que diz aqui? Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, ou seja, o mundo, né, onde se vai colher as almas, onde vai se trazer, onde vai se ganhar as ovelhas, quase 8 bilhões de pessoas. Então a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então nessa mesma passagem diz assim, ó: rogai ao dono da seara que envie ceifeiros. E também a noiva estará
ataviada, estará preparada. A noiva é a igreja. Então, assim que você ganha uma alma, o Senhor Jesus Cristo, Ele prepara esta noiva, Ele prepara esta igreja, né? O Espírito Santo que nos impulsiona a ganhar almas. Assim que você ganha essa alma, Jesus, o Espírito Santo, vai limpar esta alma, vai preparar esta alma da mesma forma que fez com você um dia que você ouviu a palavra. Parte 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. No item 1, a revelação da volta. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, está ligada à obra missionária. Então, um grande evangelista chamado Billy Graham, ele diz assim, de acordo com Mateus 24:14, que nós já lemos, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Então, precisamos levar esta palavra. E olha que interessante, que diz aqui em Pedro, capítulo 2 Pedro 13:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento, senão que todos venham a arrepender-se. Nesta mesma passagem, Pedro diz o seguinte, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ou seja, se Jesus morreu no ano 30, ressuscitou no ano 30, agora em 2030 fará 2000 anos que ele prometeu arrebatar a sua igreja. Está na contabilidade de Deus 2 dias, por isso que se diz da proximidade, por isso que diz assim, que o tempo ele é curto, o tempo ele é rápido. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Talvez você diga o seguinte, mas essa promessa, pastor, já é feita há muitos anos, mas Pedro escreveu sobre isso, que ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo. Por quê? Porque há pessoas que ainda vão se arrepender. Quem vai levar esta palavra a essas pessoas? É você e eu. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. E a Bíblia é bem clara e diz, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então que Deus use a sua vida, use as nossas vidas para ganharmos alma. No item 2, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. E qual é essa palavra do apóstolo João? Está dizendo que o tempo está próximo. Ele deixa bem claro, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Em Hebreus está escrito um pouquinho de tempo, e o que é de vir virá e não tardará. O tempo está próximo. Por quê? O Pedro escreveu 1000 dias é 1000 anos, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então fará 2000 anos que ele fez a sua promessa, fará em 2030 2 dias na cronologia divina que ele prometeu arrebatar a sua igreja e levar o seu povo para estar com ele e voltar no milênio, para estar aqui governando e reinando após as bodas do Cordeiro. E nesse período, assim que ele arrebata a igreja, teremos um período de 7 anos de grande tribulação, que nada mais é do que a última semana de Daniel, ou seja, a 70ª semana de Daniel. Aí já estou falando sobre escatologia. Então é um estudo muito profundo, também maravilhoso. Nesta última hora da igreja no mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal de evangelização. Precisamos falar da mesma forma que falou o profeta Isaías, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o que é necessário? É necessário aproveitarmos também os meios odiernos, ou seja, os meios de tecnologia. Hoje a tecnologia está avançada, tanto para o mal como para o bem, mas nós como amantes da palavra do Senhor, precisamos usar a tecnologia para evangelização. Temos muitas propostas, Nós temos aí programas hoje que pega o vídeo que você proclama a palavra, você proclama a palavra por 2, 3 minutos, você pode transformar com a sua própria voz em vários idiomas e lançar na internet aí falando verdadeiramente do verdadeiro evangelho, pois tem muitas pessoas também pregando um falso evangelho. Que Deus capacite as nossas vidas, amém? Conclusão,
Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que as igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda estão perdidos. Então tem muitos trabalhos de evangelização sendo desenvolvido no Brasil, igrejas sérias, e nós precisamos de mais pessoas envolvidas neste trabalho. Seja você também seja você também um voluntário para esta obra missionária. Pergunta de número 1. O que é o Evangelho do Reino? Basicamente, o Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a respeito de Jesus ser o único e suficiente Salvador. Então, precisamos levar este Evangelho. Pergunta 2. O que os discípulos de Cristo são instados a desenvolver? A desenvolver o que? Os seus talentos, a desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Não, Deus nunca chamou alguém para ser crente, servir a Ele e apenas ir na igreja, dar glória a Deus, ir para sua casa e não desenvolver o Evangelho no seu coração de modo pleno, a ganhar almas, a levar a palavra. A boca fala que o coração está cheio, nosso coração tem que estar cheio da palavra e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pergunta 3, com que está ligado a volta do Senhor Jesus Cristo? Então, sem dúvida, a volta do Senhor Jesus Cristo está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham, que de acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Pergunta 4. Quais as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja no dia de hoje? Está lá em Apocalipse 1:3. Então ele diz, o tempo está próximo. Pedro deixou bem claro, ele não retarda a sua promessa, porque Pedro falou de uma crítica que há muito tempo, dizendo assim, o que é feito da sua vinda? Então, na época de Pedro, quase 2000 anos atrás, já havia essa crítica. Cadê o Senhor? Ele não vai voltar? Ele voltará. Mas ele quer que muitos homens que hoje estão vivos se arrependam e venham à sua presença. Pergunta 5. Você tem aproveitado os meios modernos de tecnologia para evangelizar? Resposta pessoal. Então aproveite. Você está ouvindo aqui esta palavra, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo para a tua vida. O que você pode fazer? Através do WhatsApp, através do seu Facebook, do Instagram e de outras redes sociais mais, você pode copiar este trabalho que eu acabei de realizar aqui, que é o resumo dessa lição 14. Você pode mandar no seu grupo de WhatsApp, você pode colocar na sua rede social. É uma maneira de você estar usando os meios odiernos. Então deixa Deus usar a sua vida. Odierno significa meios modernos, meios atuais, o avanço tecnológico, precisamos usar em benefício do reino de Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.